Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica, toda terça-feira às 19 horas. Então já se inscreve aqui no canal para você receber as aulas novas que a gente vai colocando aqui para vocês. Nós estamos fazendo uma série de aulas sobre a química para a bioquímica, porque a bioquímica estuda a química da vida. E às vezes ela fica mais difícil quando a gente não entende a química orgânica que a gente precisa aqui para a bioquímica. Então, nós estamos fazendo essa série de aulas para que vocês consigam facilitar a bioquímica. Na verdade, esse é o nosso papel. A gente quer facilitar a bioquímica para você. Então, vamos lá para a nossa aula de química orgânica para a bioquímica. Às vezes, a bioquímica, ela fica mais difícil porque muita coisa a gente não entende de química orgânica. E essa aula aqui nós vamos falar exatamente sobre isso, as ligações que as moléculas químicas, as moléculas bioquímicas fazem. E aí a gente não consegue compreender às vezes a molécula bioquímica porque não tem a química orgânica, não tem a base dessas ligações. Então por isso que a gente preparou essa aula aqui para vocês. Então olha só, nós precisamos lembrar, e aí a gente já tem uma aula sobre isso, de como saber, né, quantas ligações químicas uma molécula faz, um átomo faz. E aí a gente retoma aqui no carbono, né, que a gente já tem uma aula do carbono, e o carbono, ele é o principal átomo que pertence às moléculas orgânicas. Para ser molécula orgânica, tem que ter um átomo de carbono. Então, o carbono, ele tem 6 elétrons ali na última camada, e quando a gente faz a distribuição lá das camadas, né, onde o elétron pode estar, precisa ter 8 na última camada. E na verdade, ele só tem 6, né? Quando a gente faz a distribuição dos elétrons dele. E aí, então, lembrando que todo átomo precisa cumprir a regra do octeto. Então, tudo isso a gente já viu nas outras aulas. Então, se você está perdido, não sabe o que eu estou falando, dá um pulinho nas outras aulas para que você consiga entender. E aí, depois você vem para essa para entender sobre as ligações. Então, olha só. As moléculas, os átomos, eles têm que cumprir a regra do octeto, que é ter 8 elétrons na última camada ali do átomo. Como o carbono só tem 6, então ele vai precisar fazer duas ligações químicas para cumprir essa regra do octeto. Ou seja, para ter estabilidade, um átomo precisa cumprir a regra do octeto. E na verdade, quando eles foram estudar sobre isso, para descobrir isso, eles viram que os átomos, eles se comportavam como um gás nobre. O gás nobre, que está aqui ó, na última coluna da tabela periódica, tem 8 elétrons na última camada. E são átomos estáveis, super estáveis, sozinhos, não precisa fazer ligação. Então, daí que surgiu a regra do octeto. Eles viram que todos os outros átomos buscavam ter 8 elétrons na última camada para ficar estável. E é isso que acontece hoje. As moléculas, né, os átomos, fazem ligações químicas para cumprir a regra do octeto, que é ter ali 8 elétrons na última camada, na camada de valência daquele átomo. Então, para um átomo manter a sua estabilidade, para ele ser estável, ele precisa ou ele pode doar, compartilhar ou receber elétrons. Tudo isso para que ele fique estável. Então, é aí que vem as ligações, principalmente as ligações covalentes que a gente vai ver. Então, ele pode doar, compartilhar e receber elétrons, tudo visando, tudo buscando essa estabilidade que o átomo busca naturalmente. E aí, nós precisamos diferenciar dois tipos de ligações que acontecem aqui nas moléculas bioquímicas. E aí, a gente retoma os conceitos de química. Existem dois tipos de ligações: as ligações intramoleculares e as ligações intermoleculares. A intramolecular são interações, são ligações que compõem as moléculas. Ou seja, aqui, ó, eu tenho dentro de uma molécula uma ligação intramolecular. Intra quer dizer dentro, né? Então, intramolecular é dentro da molécula. Agora, intermolecular quer dizer que é uma interação entre uma molécula e outra. Ou seja, intramolecular é dentro de uma única molécula. Agora, intermolecular
são duas moléculas que vão interagir entre si. Então, aqui é uma interação, na verdade, né? A ligação intermolecular, que é uma conexão aí, uma ligação entre uma molécula e outra. Enquanto que a ligação intramolecular é uma ligação que está dentro da molécula. Então, a gente tem que diferenciar isso, porque existem vários tipos de ligações intramoleculares e intermoleculares. Dentre os tipos de ligações intermoleculares que existem, tem a ligação iônica, tem a ligação covalente, tem a ligação metálica. Ou seja, são ligações aqui que acontecem dentro da molécula, certo? Mas também existem ligações, então, intermoleculares, que é aquela ligação que vai acontecer entre duas moléculas. Também existem várias: dipolo induzido ou ligação de hidrogênio. As duas principais ligações que a gente vê aqui na bioquímica são as ligações covalentes e as ligações de hidrogênio. Muita molécula bioquímica, todas as moléculas bioquímicas fazem ligação covalente e também a ligação de hidrogênio, ela acontece ali entre duas moléculas. Então vamos lá entender o que são essas ligações. Então olha só. A ligação covalente, então, ela é uma ligação intramolecular, acontece dentro da molécula. E ela existe para compartilhar elétrons. Então, lembra que eu falei lá no começo que os átomos precisam cumprir a regra do octeto? Então, se o carbono ele tem 4 elétrons na última camada. Ah, eu falei errado lá na aula, né? Falei errado lá no começo, gente. Ele tem 6 elétrons no total. 4 é na última camada, tá? Errei. Nossa, fiz a conta. Ainda bem. Fiz a conta, tudo bom? Fiz a conta e errei tudo. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu percebi agora, gente. Pelo amor de Deus. O carbono tem 4 elétrons na última camada e faz 4 ligações, tá? Então, ó, se ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa fazer ligações para completar a regra do octeto para fazer as outras 4. Então, o que que acontece? Ele vai fazer uma ligação covalente. O que que é a ligação covalente? É um compartilhamento de elétrons. Então, é como se aqui a gente tivesse, ó, o carbono com o hidrogênio e esses carbonos, esses elétrons, o carbono vai pegar para ele aqui o elétron do hidrogênio. Então, vai fazer uma ligação aqui. Aí, vamos supor que a outra ligação é com o oxigênio. Ele vai pegar outro elétron do oxigênio. Então, ele precisa fazer isso 4 vezes para ter ali a sua regra do octeto formada, né, cumprida. Então, isso que é uma ligação covalente, é um compartilhamento de elétrons que os átomos fazem para cumprir a regra do octeto. E aí, por isso que o carbono faz 4 ligações. Então, aqui é uma ligação intramolecular, porque está no átomo, né? Os átomos estão. Então, é isso que é uma interação, uma ligação intramolecular. Os átomos da mesma molécula estão fazendo uma ligação. Então, é dentro da molécula. Isso é, então, a ligação covalente. Então, aqui os átomos, eles têm tendência a receber elétrons e a doar elétrons. Então, eles conseguem compartilhar um elétron, né, com o outro, beleza? Por isso que eles conseguem fazer aí cumprir a regra do octeto. E a ligação de hidrogênio é uma ligação diferente da ligação covalente. A ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular. Então, nós precisamos de, no mínimo, 2 moléculas aqui. A intramolecular, não, né? Com uma molécula só, a gente já tem ligação intramolecular, já que acontece dentro de uma molécula. Aqui é entre uma molécula e outra essa interação. Então, a ligação de hidrogênio, ela acontece entre um átomo de hidrogênio e um átomo eletronegativo. Qual átomo eletronegativo? O FON, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Eu fui dar essa aula uma vez e aí a minha aluna falou assim: ai, professora, eu não gravei assim como FON. Lá na escola eu gravei como fui ontem no clube brasileiro e só tinha hambúrguer, alguma coisa assim, só comia hambúrguer. Vocês lembram de alguma coisa assim? Comenta aqui embaixo pra gente ver as frases que vocês aprenderam. Porque assim a gente grava, né? Na época da escola a gente gravava quais eram os átomos que são eletronegativos. E eu gravei como FON. Então, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os 3 átomos mais eletronegativos que tem.
Então, para acontecer essa interação intermolecular, a ligação de hidrogênio acontece entre um hidrogênio, né? Porque é ligação de hidrogênio, então acontece entre um hidrogênio e algum átomo do FON, algum átomo eletronegativo. Então, aqui a gente grava como FON, tá? Olha só aqui, o que a gente tem na bioquímica? As interações intramoleculares e intermoleculares. Se a gente olha para essa molécula aqui, ó, tá acontecendo aqui uma ligação intramolecular, uma ligação covalente. Ah, e só lembrando, né? Todas as vezes que a gente estiver falando de interação covalente, onde tem esse compartilhamento de elétrons, nós representamos por esse traço aqui, tá? Por esse bastão aqui entre o átomo e outro, mostrando que eles estão compartilhando de um elétron. Quando é ligação de hidrogênio, que é uma ligação entre moléculas, nós representamos assim, ó, com esses risquinhos, tá? Então, todas as vezes que você vê um risquinho assim, tá falando que é uma ligação de hidrogênio. E aí você tem que observar que tem o hidrogênio e tem o átomo eletronegativo. Essa daqui, ó, é o que acontece quando a gente coloca o etanol, o álcool, na água. Aqui tem o etanol, aqui tem a água e eles fazem uma ligação de hidrogênio. Então, é uma molécula com outra molécula, por isso que é intermolecular, entre moléculas. Outro exemplo, a acetona. Pode ser também, ela está aqui, ó, fazendo uma ligação de hidrogênio com a água. Açúcares, carboidratos, proteínas que nós estudamos aqui dentro da bioquímica também fazem essas interações covalentes, porque é feito ali da molécula, né? E as interações entre as moléculas, que são as ligações de hidrogênio. Inclusive, são as ligações de hidrogênio, por exemplo, que estabilizam a estrutura tridimensional da proteína. Então, isso é muito importante. Comenta aqui embaixo se você quer uma aula de estrutura de proteína, porque aí eu vou trazer para vocês mais aplicações das ligações de hidrogênio dentro das proteínas, como elas são responsáveis por estabilizar a estrutura de proteína. Olha onde tem também as ligações de hidrogênio, lá no DNA. Então, o DNA ele é feito de nucleotídeos. Então, aqui a gente tem uma base nitrogenada de um nucleotídeo com outra base. E lembra lá que o DNA é feito de duas fitas? Como que uma fita está ligada na outra? Por ligações de hidrogênio. Então, olha só a ligação de hidrogênio acontecendo aqui. É isso que estabiliza uma fita ligada na outra. Então, entre moléculas tem a ligação de hidrogênio e na molécula tem a ligação covalente, que forma a molécula, né? Então, basicamente, uma molécula é feita de átomos que estão ligados por ligações covalentes e a interação intermolecular é a interação entre duas moléculas, que estabilizam ali também toda a estrutura de proteína, toda a estrutura de DNA. Então, essas duas ligações são importantíssimas aqui dentro da bioquímica, e por isso que a gente quis trazer essa aula aqui para vocês. E eu deixei uma playlist montada aqui das aulas que a gente montou de química para bioquímica. Então, se você perdeu alguma aula, vai lá na nossa playlist e assiste todas as aulas de química para bioquímica. Tenho certeza que vai esclarecer muito aí para você essas aulas. Se você ainda não segue a gente, se inscreva aqui no canal, que a gente vai mandar, né? A gente coloca aqui uma aula nova para vocês toda terça-feira, às 19 horas, uma aula quentinha de bioquímica. E se você tiver alguma sugestão também de algum assunto que você deseja que a gente traga aqui para você, comenta aqui nos comentários. Um beijo para você, até a próxima aula.